A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo esses dois canais, Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Sejam bem-vindos aí vocês, aleluia, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Uma igreja brasileira, e sempre vai ser brasileira, igual as duas bandeiras estão mostrando aqui. Sempre vai ser brasileira, aleluia, e não sairá daqui para nada, aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a bênção de Jeová está sobre esse Brasil, mas somente para os que buscam essa igreja aqui, somente para essa igreja que está buscando aí, né? Aleluia. Porque quem é o dono deste Brasil se chama-se Jeová, o Criador dos céus e da terra, né, que está no controle de todas as coisas mundialmente. Tudo do Brasil e fora do Brasil também. Aleluia. E vamos começar este culto em Isaías capítulo 7. Vamos lá. Resumo do capítulo. Aqui começa o livro de Emanuel 7, 1, 12, 6, que focaliza o Messias e a era mesiânica. No século 8 a.C., Judá é ameaçada pela Síria e Israel. Essas nações tentaram forçar Judá a aliar-se em uma coalição anti-Assíria, CF 2 Reis 15, 16, e ameaçaram invadir se o rei Acaz não concordasse. Isaías encontra-se com Acaz e anuncia que Judá não precisa temer. 7:1-9. Acaz demonstra sua descrença ao recusar pedir a Isaías o sinal de autenticidade. Vivi 10:12. Isaías lança então uma profecia na qual combina a visão recente da promessa de Jeová para lidar com a imediata situação internacional e a visão distante da promessa de que Jeová cumpriria nos seus compromissos pactuais para com Davi, através de um filho nascido de uma virgem. Vivi 13:16. E a Síria que Acaz escolheu para confiar mais que em Jeová devastará a terra de Judá. VV 17:25. Versículo chave 7:14. Versículo chave 7:14. O milagre do nascimento de Jesus é predito. Aplicação pessoal: conte com as promessas de Jeová. Acaz 7:1. Acaz, um dos ímpios reis de Judá, reinou entre 735 e 715 a.C. Apelou à Síria para ajudá-lo contra a Rezim da Síria, Damasco, e Peca de Israel, Samaria. A Síria realmente devastou tanto a Síria e Israel, como também atacou Judá.
quando submeteu-se a Tiglat-Pileser em Damasco, Acaz adotou deuses estrangeiros. Colocar o Senhor numa prova. 7, 10, 12. A recusa de Acaz pode parecer devoção, mas ele foi impulsionado a pedir um sinal, algo claramente sobrenatural, que confirmasse a palavra de Isaías. Sua desobediência foi uma demonstração de descrença, não de devoção. Presta bem atenção, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Se liga com Deus cérebros, se é que tem cérebros. Vamos lá. Sua desobediência foi uma demonstração de descrença, não de devoção. Desobediência não é continuar. Vamos saber agora essa palavra aqui, ó. Emanuel. O que é essa palavra Emanuel? 7,14. O nome significa Jeová conosco, mas a comum e enfática posição das palavras compondo o nome mostra que devia ser entendido como conosco está Jeová. Assim, o nome Emanuel capta a admiração e maravilha da encarnação e o inimaginável fato de que o Jeová do universo entrou na corrente do tempo para tornar-se um conosco. Nascimento virginal. 7,14. Vamos saber agora nascimento virginal. 7,14. A palavra hebraica traduzida por virgem significa jovem mulher em idade casadoira. O ideal hebraico de casamento faz sua tradução como virgem. Igualmente, entretanto, a intenção é absolutamente clara em Mateus. O 23 que cita Isaías e usa uma palavra grega, partenos, que inequivocamente significa virgem. De fato, o conceito de nascimento virginal é o fundamento hebraico do cristianismo da lei. A lei, isso aqui é a palavra. O que é lei? Eu não chamo isso aqui de Bíblia, que nunca foi Bíblia. Isso aqui é lei, palavra, mandamento, escritura. Né? Aleluia. Continuando. Pois antes que o menino saiba muito. O que é essa palavra aqui, ó? Pois antes que o menino saiba muito. Pois antes que o menino saiba muito. O que é essa palavra? Vamos lá. 7:16. O menino mencionado aqui serve como tipo do filho prometido à virgem. E é indubitavelmente o próprio filho de Isaías. Maer Salaal Hasbaz 8:3. O menino judeu torna-se Baramatizar Vahared, o filho do mandamento, em outra língua, né? Eu escolhi aqui em outra língua. Aos 12 ou 13 anos. Nessa ocasião, ele era considerado um adulto, moral, responsável, o suficiente por seus próprios atos para rejeitar o mal e escolher o bem. Assim, o sinal provando as palavras de Isaías sobre a salvação a ser obtida por Emanuel seria a destruição de Israel e da Síria pelos assírios dentro de uma 12 de anos. E isso é o que exatamente aconteceu.
depois, em 722 anos de Cristo, justamente 13 anos após Acás ter se tornado rei, os dois países que ele reinia encontram-se arrasados. Aleluia. E qual é isso, meu irmão? Justamente 13 anos após Acás ter se tornado rei, os dois países que ele temia, os dois países que ele temia encontraram-se arrasados. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a palavra dos ensinamentos desta lei, muitos já ouviram falar sobre Emanuel isso, Emanuel aquilo, aleluia. Mas o Emanuel verdadeiro que está falando aqui, o nome significa Jeová conosco, mas a confirmação mais aprovada e mais firmada é essa aqui, ó. Conosco está Jeová. Conosco está Jeová. Aleluias. Muitos ficam falando que Jesus é Deus. Jesus não é Deus. Aleluia. Nunca foi Deus. Aleluia. Por que nunca foi Deus? Aleluia. Porque foi Jeová que estava dentro dele. Tem uma diferença. Jeová morar dentro do corpo. Não é? Aleluia. Agora vocês vão entender uma coisa. É igual o demônio. Quando o demônio procura um corpo carnal que não tem Jeová, que não tem Jesus Cristo, que não tem o Espírito Santo, que não vive na palavra, que não vive na verdade, aquele espírito sujo, maligno, entra dentro daquela pessoa carnal. Por isso nós chamamos aqui mulheres carnais, homens carnais, que não entendem nada da palavra de Jeová, está cheio de demônio. Então esse espírito entra dentro do corpo daquela mulher, ou do homem, da criança, o diabo entra no corpo de qualquer pessoa, né? Aleluia, que não está com a Trindade, que não está com Jesus Cristo, que não louva, que não canta, que não jejua, que não busca. Agora vocês vão entender uma coisa, igual o espírito demoníaco, maligno. Aquele espírito mau entra dentro do corpo daquela pessoa, e aquela pessoa ali é outra pessoa que está ali, mas não muda o corpo físico da pessoa, mas tem outro dentro daquela pessoa, tem outro dentro daquele homem, daquela mulher. A mesma coisa o Espírito de Jeová. Aleluia. Eu não estou falando do Espírito Santo. Muitas vezes o pessoal que precisa aprender essas coisas. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito próprio de Jeová. O próprio Espírito de Jeová. Aleluia. Porque Jeová tem corpo físico, corpo de alma e corpo de espírito. Aleluia. E não é só o espírito, como muitos entenderam errado muitos anos, por não conhecer a palavra. Então, o Espírito próprio de Jeová pode fazer isso. Ele pode se tornar em 10, em 20, 30 espíritos, do jeito que ele quiser. Não está escrito todo o poder não pertence a ele. Ele não criou milhares e milhões de anjos, e cada anjo opera de um jeito. Mas quem comanda é Jeová. Né? Aleluia. Então, aleluia. O Espírito de Jeová estava sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. Aleluia. O Espírito de Jeová já estava com ele desde quando ele era bebê até se tornar adulto, né? Até passar para a adolescência, até se passar pela jovem, até se tornar adulto. Aleluia. Aleluia. E então, meus irmãos, minhas irmãs, por isso que fala, conosco está Jeová. Porque o Espírito de Jeová estava sobre Jesus Cristo. O Espírito de Jeová estava sobre Jesus Cristo. Espírito bom, não é Espírito mau, Espírito bom. Estava sobre Jesus Cristo. Aleluia. Entendeu? Por isso que nós
falando Emanuel, igual você já ouviu tantas pessoas falar Emanuel, mas não sabe o significado, não sabe nem o que é Emanuel. Aleluia. Então tem pessoas que não têm esse discernimento. A verdade só está com essa igreja, né? Só com essa igreja a verdade está. Por isso que vocês aprendem muitas coisas aqui, muitas coisas novas, muitas coisas diferentes, porque essa igreja aqui vem para mostrar a verdade. Então por isso que essa igreja aqui crê em 3 pessoas. Por isso que essa igreja aqui crê em 3 pessoas. Entendeu? No Pai, que é Jeová, neste Emanuel, que é o Messias, Jesus Cristo, o Rei dos Reis do Senhor, e a pombra branca, que é o Espírito Santo. Aleluia. Quando fala que Jeová está conosco, não é o Espírito Santo que estava com Jesus, não, meu irmão. É o próprio Espírito de Jeová que estava sobre Jesus. Porque o Jeová ele pode se incorporar no corpo de Jesus Cristo, porque o corpo de Jesus Cristo era limpo. O próprio Jeová entrou no corpo do Filho. Ou seja, o Filho pregando e no mesmo instante o Pai pregando também. Aleluia. Vocês não viram que Jesus falava com o Pai e o Pai com ele, e ele com o Pai e o Pai com ele? Aleluia. Não tinha divisão nenhuma. Por quê? Em Isaías, estou no Velho Testamento. O Velho Testamento é melhor de todos. Ainda estou no Velho Testamento. Não estou falando do Novo Testamento, estou falando do Velho Testamento, que fala sobre o Messias, que fala sobre o Rei dos Reis do Senhor, que é Jesus Cristo, que fala sobre Jeová, e que fala sobre o Espírito Santo, e fala sobre o Espírito de Jeová e sobre muitas coisas. Aleluia. Então, por isso que fala que o nome significa Jeová conosco. Mas a comum e enfática posição das palavras, compondo o nome mostra que devia ser entendido como conosco está Jeová. Porque Jeová enviou o Filho dele. Aleluia. Mas Jeová enviou o Filho dele, mas Jeová estava dentro do Filho dele. Aleluia. É por isso que aqui crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia. Entendeu? Aqui crer é porque eu já tenho também experiência. Eu já tenho uma experiência. Eu já vi o Pai, eu já vi Jesus Cristo, já vi o Espírito Santo na oração, no jejum, nas buscas. Aleluia. Porque eu tenho experiência. Não é só porque que está escrito aqui, não. Aleluia. E quando adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem nada a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica não sabe de nada sobre o Pai, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, de nada. Nenhuma igreja católica, nenhuma. Aleluia. Só essa igreja que sabe. Porque eu já enxerguei Jeová. Eu já enxerguei Jesus Cristo, o Filho dele. Eu já enxerguei o Espírito Santo. Então, eu posso testemunhar e posso falar que os 3 existem de verdade e é real. E os 2 são original ainda. Tá? É original, não tem cópia não, é original. É real e vivo. Voa, anda na alta velocidade, muda de um lado para o outro na alta velocidade. Mais do que qualquer tecnologia. Uma velocidade imensa para o andar deles. Rapidamente. Está aqui já, para cá, e para cá, e para lá, e para cá. E aleluia, isso que eu estou fazendo, isso aqui é pouco. É mais rápido que isso que eu fiz. É muito rápido. Aleluia. Esse é Jeová e Jesus Cristo, o Espírito Santo, que eu conheço. Aleluia. Entendeu, meu irmão, meu irmão? Por isso que fala, conosco está Jeová. Conosco está Jeová. Mas Jesus não é Deus. Aleluia. Nunca foi Deus. Aleluia. Primeiro, eu já falei para vocês e volto a pregar. Ninguém criou Jesus e ninguém criou Deus, que é Jeová. Ninguém criou Jeová, ninguém criou Jesus e ninguém criou o Espírito Santo. Aleluia. Todos os 3 já existiam há milhares e bilhões de anos. Aleluia. Isso que me deixa mais feliz.
antes da Terra existir, antes da galáxia existisse, eles já eram real, andavam, falavam, conversavam. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas? Então, aleluia. Conosco está Jeová. Agora vocês aprenderam que essa igreja aqui crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não é por causa de igreja católica, não é por causa de nenhuma igreja da terra. É porque o Pai, que é Jeová, já se apresentou para mim, Jesus Cristo já se apresentou para mim, o Espírito Santo já se apresentou para mim, e até hoje esses três continuam se apresentando e continuam curando, libertando, transformando vida através dessa igreja, e através desse tempo, e através desse local, e através dessa sede. Aleluia. Ele continua operando grandes maravilhas. E fala até hoje comigo e continuará falando. Porque eu tenho fé só nos três. Aleluia. Só nos três que eu tenho fé. E amo muito. E amo muito. Aleluia. Então, aleluia. Assim como eles me amam, me amou primeiro, né? Aleluia. Me amou primeiro. Antes que eu nascesse, antes que eu gerasse. Me amou primeiro. Os três. Aleluia. Por isso que eu amo os três também, mais ainda, né? Eu tenho um amor mais confiante, né? Que a palavra mais ama, confiança. Tem mais confiança no Pai, que é Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo. Aleluia. Por isso que fala, conosco está Jeová. Por isso que eu falo, meus irmãos, tem que aprender a conhecer quem é Jeová, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Tem que aprender a conhecer, igual que nós aprendemos aqui, ó. Nós aprendemos foi aqui, ó. Tá vendo? Vai assistindo aí, depois aperta a pausa. Nós aprendemos foi aí, ó, nos ensinamentos da palavra. É o que nós aprendemos. Depois você aperta a pausa aí. Aleluia. Depois você aperta a pausa. Aleluia. Tá vendo? Aleluia. É isso aí. Tem muita coisa que nós vamos aprender ainda aqui. Aleluia. Entendeu? E nós estamos aprendendo o tópico focalizado no esboço. Judá, Emanuel, julgamento, Ezequiel e consolo. Que nós estamos aprendendo. Aleluia. Entendeu agora, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Porque aqui crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia. Igual eu também formo 4. Eu também formo 4. 4 pessoas moram dentro de mim. 4 não, 5 pessoas. Meu corpo, minha alma, Espírito Santo, Jesus Cristo e Jeová. 5 pessoas moram dentro da minha vida. Olha que privilégio grandioso. Aleluia. Né? Corpo, alma, Espírito Santo, Jesus Cristo e Jeová. 5 pessoas moram dentro de mim e eu sou um, e o um se forma em 5. Tá vendo como é fácil entender? Jeová faz o que ele quer fazer, meu irmão. Ele faz o que ele quer fazer. Aleluia. Ninguém muda Jeová em nada, não. Aleluia. Ninguém muda Jeová em nada. Ninguém muda Jesus em nada. Ninguém muda o Espírito Santo em nada. Ninguém muda a Trindade em nada. Tá? Aleluia. Por isso que eu falo, tem que aprender a conhecer quem é Jeová. Quem é Jesus Cristo. Quem é o Espírito Santo. Tem que aprender a conhecer no jejum, na oração, na busca. É orar constante. É cultuar constante. É chamar Ele. É buscar Ele. É cair de joelho. É pagar preço. Aleluia. Aí um dia Jeová vai se apresentar para vocês, um dia Jesus vai apresentar para vocês, um dia o Espírito vai apresentar quando aprender a obedecer a palavra, quando obedecer a lei do altar, que é os ensinamentos e a palavra. Quando aprender a obedecer os dízimos, a oferta, devolver para a obra, um dia Jeová vai apresentar, mas enquanto vocês não mudar de vida,
e não decidir mudar de vida, e não escolher o caminho certo, Jeová não vai se apresentar para vocês, Jesus Cristo não vai se apresentar para vocês, o Espírito Santo não vai se apresentar para vocês, e eu também não vou me apresentar para vocês, porque eu não faço oração para pessoa incrédula e ateu e que desacredita das coisas. Aleluia. Que desacredita das coisas. Não são as coisas de Deus que a pessoa desacredita, ela desacredita em tudo. Esse tipo de gente não faz parte dessa igreja, não faz parte, como diz, vou dizer mais claramente, não faz parte da minha família, que a igreja é a minha família. Estou falando que a minha família é a igreja, que eu estou falando. Aqui não é a noiva dele, então a minha família é aqui. Não faz parte da minha família, não faz parte da comunhão e da união aqui. E esse tipo de pessoas, prefiro andar bem distante, bem longe da minha vida. Aleluia. A gente não pode andar com pessoa que desacredita de tudo. Aleluia. E é incrédulo, perverso, egoísta, invejoso, olho grande, não tem cabeça, não tem inteligência. Já nasceu burro e vai morrer burro, vai para o inferno burro ainda. Por não conhecer as coisas, tem que conhecer, meus irmãos. Este evangelho desta igreja veio para mostrar para vocês a diferença. Aleluia. E o evangelho dessa igreja não é igual dos outros, não é igual desses outros aí não. O evangelho aqui é limpo, puro para a salvação de vocês. Aqui quer que vocês enxerguem a verdade, igual essa igreja enxergou. Não quer ver vocês indo para o inferno, nem para o lago de fogo, para vocês que estão crendo. Eu estou falando para quem está crendo e confiando aqui, e que já está com a mente bem ligada para a salvação, para a palavra e tudo aqui. Então, nós aprendemos hoje que Jeová morou, o Espírito de Jeová morou dentro de Jesus Cristo. Aleluia. Entendeu? Dois operando em uma só ligação. Jesus com Jeová, dentro de Jeová, Jesus dentro de Jeová, e Jeová dentro de Jesus. Olha que coisa interessante. Tudo rápido. Na alta velocidade é verdade. Na alta velocidade. Aleluia. Tudo rápido. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? E meus amigos, minhas amigas? Então, verdadeiramente, Jeová é real. Claro que é real e verdadeiro. Jesus Cristo, que se chama o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, na sua coxa está escrito aquela tatuagem, e na sua roupa por fora também está escrito, também é real e verdadeiro, que tem seus olhos como chama de fogo, também é real e verdadeiro, tem que cabelão, brancão, bonitão, aleluia, é real e verdadeiro. O Espírito Santo, que é a pomba de fogo, é real e verdadeiro? É real e verdadeiro também, essa pomba de fogo se transforma em um homem também, aleluia. Tudo é real e verdadeiro, aleluia, tudo existe. Porque vocês do outro lado enxergam o mundo visível, mas existe um mundo invisível. Só quem pode ter acesso ao mundo invisível é igual eu que só quem obedece. Só quem obedece a palavra da lei. Só quem obedece a palavra da lei que eu acabei de ler ali. Só esse tipo de pessoa que tem acesso para ver as coisas invisíveis, que se tornam visíveis. Aleluia. Eu já falei que a gente não pode enxergar só terra. A gente tem que enxergar além da terra, além da galáxia. E muito além da galáxia. A visão do crente tem que ser assim. Muito além da galáxia. Muito além da frente. Aleluia. Isso chama conhecer. Conhecer profundamente. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? A gente não pode enxergar só terra. Tem gente que só enxerga a terra. Só terra, 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 só cimento, 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 só tijolo, 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 só ferragem, 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 só madeira, 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 só piso, 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 só chuveiro, só sala, só quarto, só fogão, só casa, só apartamento, só fazenda, só campo, só futebol, só balada de bagunçaiada de funk, né, forrazaiada de bagunceiro. Né? Só enxerga cachaça, só enxerga vinho alcoólico, só enxerga o adultério, só enxerga o pecado, só enxerga todos os defeitos, aonde que não tem defeito. Está entendendo? Aleluia. Não tem como você do outro lado ter acesso ao mundo espiritual dessa forma.
Porque vocês estão desligados completamente. É por isso que o mundo espiritual dá risada de vocês. Porque vocês estão fora do mundo espiritual. Aleluia. É por isso que o mundo espiritual ri de vocês. Chama vocês o quê? De fracassados. Fracassados e bobalhões. E perdedores de tempo. Porque, aleluia, aqui na terra, eu não fui feito para enxergar só terra. Eu não fui feito para enxergar só essa igreja. Eu fui feito para enxergar além desta igreja, além da verdade, além de Jeová, além de Jesus Cristo, além do Espírito Santo, muito mais para frente. Porque Jeová, ele ama dessa forma. É para ser avançado mais rápido do que qualquer outra coisa. E Jeová quer que o verdadeiro pastor, quem quer que seja avançado espiritualmente mais rápido que qualquer um. Por isso que essa igreja é avançada. Por isso que ninguém passa essa igreja. Por isso que ninguém passa essa igreja. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que ninguém passa. Aleluia. Por isso que ninguém passa essa igreja. Porque aqui chega além do espiritual. Aleluia. Né? Aqui não enxerga só aqui. Aqui enxerga além disso. Por isso que Jeová trabalha muito forte, muito mais forte, muito mais rápido, igual eu testemunhei aí das duas mulheres. Uma recebeu a libertação e a outra recebeu o milagre dela. Foi através de quê? Através que elas creram, confiaram, né? E Jeová trabalhou e salvou as duas, né? E essas duas eram porque era para estar morta. Uma estava doente, a outra estava lá precisando de libertação. Todas as duas iam morrer. Se Jeová não chegasse primeiro, ia morrer, ele estava morto. Se Jeová não usasse eu para salvar elas, para salvar as duas. Então aqui é sério, meu irmão. A palavra aqui é séria, é sério. Hoje o ensinamento é sério. Jeová pode se transformar em 3 pessoas? Pode, 5, ou 10, 20, 30, 40, na hora que ele quiser. Já está escrito, todo o poder está nas minhas mãos. Eu faço o que eu quiser fazer. Já está escrito, eu faço o que eu querer fazer. Não é homens da terra que manda nada, não. Nem é mulheres da terra que manda nada, não. Nem é capeta, nem ninguém da terra que manda, não. Ele que faz do jeito que ele quer fazer, do jeito que Jeová quer fazer. Igual Jeová fez com Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui sobre Emmanuel, que significa conosco está Jeová. Ou seja, conosco está o Pai. Mas Jesus não é o Pai. Entendeu? Aleluia. Aqui, se vocês aprendem essas coisas, só aqui. Aleluia. Jesus é o Salvador. Tem uma diferença. Salvador. Aleluia. Porque o Pai entregou todo o poder para o Filho. Mas o Filho não é Deus. Aleluia. Entregar todo o poder é uma coisa. Aleluia. Até quando eu também tiver um filho, uma filha, aleluia. Quando Jesus querer, aleluia, eu vou dar todo o poder para minha filha ou meu filho. Aleluia. Todo o poder eu vou dar para meu filho, minha filha, para eles vencer o que eles quiserem vencer. Aleluia. Assim que Jeová fez com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o filho dele, e o pai não pode negar nada para o filho. Não pode negar nada para o filho, nem o filho negar nada para o pai, porque os dois andam em conexão. E nem por Espírito Santo pode negar, e nem o Espírito Santo pode negar. Aleluia. Entendeu? Mas Jesus tem todo o poder? Tem todo o poder. Mas Jeová continua sendo o próprio, soberano, o grandíssimo e tudo. Aleluia. Jeová opera milagre. Ainda muda. Eu não acabei de falar com o pai, curou as duas mulheres lá de Jiquiri. Eu estou botando meu dedo assim, porque eu sei que tem pessoa de Jiquiri assistindo aqui, que é inscrito e está assistindo aí. Aleluia. Né? Assim como eles amam aqui, eu também amo vocês de Jiquiri, que vocês que pedem oração, botar no WhatsApp aí, e ligado aqui e lá no Face. Aleluia. Então é assim que Jeová trabalha, meus irmãos. Por isso que eu falo que está conectado. Tem que estar altamente conectado e com o cérebro conectado para receber as melhores coisas que ele tem ainda. Aleluia. Agora vamos agradecer o soberano Jeová, ao Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses 2 canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão Igreja Pentecostal, Mensagem de Fogo Fé. Abençoe somente esses que estão aprendendo com a palavra todos os dias, os que estão dizimando e ofertando essa obra também. A vitória deles, a salvação deles, em nome de Jeová, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Milagre, só para quem está ligado aqui.
Salvação só para quem está ligado aqui. Aleluia. Libertação só para quem está ligado aqui. Avivamento é só para quem está ligado aqui. Coisa boa só para quem está ligado aqui. Aleluia. Por isso que eu sempre digo, tudo que ligar aqui nessa igreja vai ser ligado lá em cima. E tudo que desligar daqui vai ser desligado de lá. Tem que estar conectado com a palavra. A palavra está passando, a bênção também está passando junto. Só pega quem está acordado.